E estamos começando mais uma entrevista dinâmica. Hoje recebemos aqui o jornalista, o escritor, o produtor de conteúdo digital, 37 anos de jornalismo. Tony Rodrigues, é uma satisfação tê-lo com a gente aqui no Política Dinâmica. Satisfação é toda minha, Marcos, à disposição para a gente conversar sobre o estado do Piauí. Aliás, quando a gente se conheceu, lá pelos idos anos de 2004, 2005, os meus cabelos eram mais pretos, você tinha mais cabelos, e a gente era da editoria de política, fui seu estagiário. É verdade. É uma satisfação, mais de 20 anos depois, te encontrar para entrevistá-lo, mas eu tenho que te perguntar, por que agora, nesta condição de pré-candidato a governador do estado, Tony? Bom, eu sempre fiz política, né? Sempre tive filiação partidária ao longo de praticamente toda a minha vida, desde o período mesmo da juventude, e já fui candidato em algumas eleições, já fui vereador também por 2 mandatos, ou 2 oportunidades lá no município de Altos, que é onde eu vivo desde a mais tenra idade, e já tinha pensado nisso antes, não é? De participar do debate em nível estadual, debate político em nível estadual, como candidato talvez a um cargo proporcional. Mas o PL me convidou para a disputa em nível majoritário, disputar o mandato de governador do estado do Piauí. Então eu senti, claro, a força desse convite e me dispus a colocar o meu nome para participar desse processo, de debater o estado do Piauí, logicamente temas que são muito caros, mas pouco colocados pautados, né, pela própria mídia, que é a questão da liberdade de imprensa e de expressão, e claro que hoje a gente tem um outro assunto que é muito importante, a transparência pública. Para onde está indo tanto dinheiro, porque a gente não vê os resultados na prática atendendo a população do estado do Piauí. Tony, às vezes, e a gente vai ter que ter uma conversa assim, é bem diferente do que a gente conversa com outras pessoas, porque assim, obviamente você estava numa trincheira que a gente está hoje, que é a do jornalismo político, e às vezes assim, o que interessa aos políticos não é em tese o que interessa ou interessaria às pessoas se elas soubessem que está acontecendo. Como é para você, nesse momento, selecionar as pautas das quais você vai falar? Você acha que as pessoas estão prontas para debater aquilo que você considera que é importante? Bom, eu procuro manter um contato permanente com as pessoas, com a população. A gente, na rede social, hoje existe essa interação muito grande. Muitos temas são colocados pela própria população. Eu levo em conta, Marcos, 3 posturas que a gente sempre trata como as mais caras para nós, sim, que somos jornalistas independentes e cidadãos também que buscam uma independência em relação aos temas políticos. Primeiro de tudo, é ser verdadeiro sempre. O segundo ponto que eu acho interessante é defender o interesse público. E o terceiro, não ser um robô. Então eu mantenho minha atuação baseada sempre nessas 3 premissas e colocando o interesse público como fundamental para a definição das pautas. Então, na verdade, quando eu estou tratando sobre temas do estado do Piauí, tema dos municípios, da própria União Federal, eu estou dando ali ressonância às diversas vozes reais e que se comunicam comigo através das redes ou através do contato pessoal, para a gente exatamente colocar publicamente aquilo que as incomoda, né? Ou seja, eu estaria ali agindo como uma espécie de porta-voz desse sofrimento público hoje no estado do Piauí. Você acredita que as suas falas, o seu pensamento são mais alinhados com a população? Por quê? Porque eu posso sentar bem aqui na frente de Rafael Fonteles ou de outro candidato de oposição e ele dizer a mesma coisa. Não, eu sou alinhado com o pensamento popular. O que você acredita que te diferencia nesse alinhamento, nessa propriedade, nessa proximidade de um outro candidato de oposição ou do próprio governador que diz, eu estou rodando, o meu governo está dialogando por todo o Piauí, eu sei o que as pessoas estão querendo. Bom, o que o governador faz, ele estabelece esses diálogos pelo Piauí. Ele vai para eventos que são organizados pelo poder público, que recebe plateias selecionadas e que, ao longo do tempo, ele apresenta promessas que não cumpre. Eu vou te dar aqui exemplo. Recentemente, nós tivemos um caso numa comunidade de assentamento aqui da cidade de Teresina, onde o governador fez um alinhamento desse tipo, de que a população, através de um programa de orçamento participativo, é que definiria as pautas das obras a serem realizadas naquela comunidade. Então, foi definido o calçamento.
O governador contratou o calçamento, colocou ali a empresa para trabalhar e imediatamente essa empresa ela deixou de receber os pagamentos, houve uma certa insatisfação da população, o proprietário disse, não, eu vou tirar meu material, vou tirar minha areia, vou tirar minhas pedras, ou seja, eu não vou, porque eu não estou recebendo. Inclusive, teve um áudio que foi publicado nas redes sociais. E outro caso que a gente observa bastante diz respeito à questão da água. Aqui no estado do Piauí, esses diálogos que o governador realiza, onde ele diz dialogar com a população, as pessoas realmente pedem que seja resolvido esse problema da água. O que foi que o governador fez? Ele simplesmente fugiu da discussão. No momento em que ele entrega a empresa de abastecimento e saneamento do estado do Piauí para a iniciativa privada, o que ele diz é o seguinte, eu não tive capacidade de resolver, os diálogos não me atingiram, não conseguiram... E o problema não é mais meu. Não é mais meu, não conseguiram me sensibilizar. Então eu acho que, acima de tudo, é preciso que haja uma sensibilização do gestor público para entender que, quando a população reivindica, ela está realmente querendo que aquilo aconteça. E quando não acontece, então você desgasta essa relação. Eu acho que a relação do governador está muito desgastada por conta das promessas não cumpridas e, evidentemente, o jornalismo, que sempre fez parte da minha vida, me trouxe até aqui através da realização desse diálogo aberto, franco com a população. Era o jornalismo comunitário dos tempos da Rádio São José dos Altos, dos tempos da televisão onde eu trabalhei, dos portais para onde eu escrevi e também dos jornais impressos. Mas digamos que eu seja o tal eleitor que critica o governo, estou olhando no menu de opções da oposição, quem são os nomes, certo? O que é que te diferencia objetivamente de um outro candidato de oposição? Seja Margarete, seja Joel, seja o Maínha, que é do teu partido. O que é que me faz destacar você como alguém diferente e as tuas promessas como coisas que podem ser realizadas? Bom, acho que, primeiro de tudo, a novidade, não é? Participar pela primeira vez de um debate em nível estadual, porque antes a gente trabalhava municipalista, né, voltado para o município, focado nas discussões de vereador, de proporcionalidade. Certo. Então esse fato de ser uma novidade, ele já traz um diferencial interessante. O outro fato é que, ao longo desses 37 anos que você mencionou, nós temos uma conduta jornalística que de certo modo, considerada corajosa, audaciosa, até mesmo para o nosso meio. Porque eu sempre tive a coragem de desafiar o coro dos contentes e até mesmo de nadar contra a corrente, não é? De não ser um Maria vai com as outras, apenas para enaltecer os governos diversos, embora sempre falando a verdade sobre eles e cobrando aquilo que é necessário de ser realizado para atender a população. Então eu acho que a diferença, ela existe exatamente em face dessa novidade e, logicamente, da coragem de explorar, logicamente, as minhas limitações, mas buscar mostrar sempre o que é mais importante acerca da atuação do governo. Me diz o seguinte, Tony, já que você estava falando sobre coragem aqui e deu bastante ênfase à sua postura, e aos 37 anos que você tem de cobertura, ou seja, você tem repertório político para entender como o meio funciona, você acha que foi certo para você, é adequado para quem quer viabilizar uma candidatura, entrar num estado do Nordeste, dentro do partido desse cidadão bem atrás de você, Jair Messias Bolsonaro, certo, que pode terminar até a semana preso? Você acha que é adequado? Ser candidato pelo PL? Sim. Sim, eu nunca busquei me escorar em absolutamente ninguém. Quem está falando aqui sou eu tenho meu CPF. Eu não sou menino do Bolsonaro, como o governador se apresenta como menino do Lula. Ele pode terminar a semana preso por razões injustificadas, numa injustiça das mais tremendas de toda a história do Poder Judiciário do Brasil. Onde estão as provas, por exemplo, de tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito? Onde estão as provas de tentativa de golpe? Minutas que não são assinadas, depoimentos que se contradizem a cada momento, enfim. De qualquer modo, ele tem o CPF dele e eu tenho o meu. Mas, sendo verdadeiro com você, eu acho que o Bolsonaro, nos 4 anos em que ele foi presidente, ele fez muito pelo estado do Piauí. Posso licitar rapidamente várias obras que estão aqui palpáveis e prontas para serem relacionadas. Me cita, vai. Cito agora, por exemplo, 99% do rebaixamento da Avenida João 23, naquele viaduto que foi construído, na sua grande maioria, pelo Ministério dos Transportes, da Infraestrutura, na gestão do Bolsonaro, que era o ministro Tarcísio de Freitas. Certo. O viaduto ali do Peixe, a mesma coisa, 99%. Entra o período eleitoral, você entra no período proibitivo da Justiça Eleitoral para a obra, porque tem a campanha eleitoral. Então, como ele perdeu,
o próprio governo que assumiu demorou mais de ano para concluir uma obra que já estava praticamente inteira realizada. Mas eu posso te citar mais, posso te citar a duplicação da BR-316, que vai numa dinâmica de 28 quilômetros até o município de Demerval-Lobão. E ali ficou faltando apenas o acesso de 5 quilômetros, que foi construído muito mais de um ano e meio depois pelo atual governo. Nós temos lá na região sul do estado a duplicação e alargamento da BR-135, que era conhecida antes como a rodovia da morte, e que deixou de ser exatamente no governo do Jair Bolsonaro. Ou a complementação da BR-235, que vai até a ponte que liga ao município de Alto Parnaíba, no Maranhão, que foi construída e inaugurada na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas eu ainda posso te citar uma obra igualmente importante, que foi o recapeamento asfáltico de mais de 350 quilômetros entre a cidade de Teresina e o município de Luiz Corrêa, no extremo sul do estado. É muita coisa. A maioria nessa questão dos transportes, da mobilidade urbana, intermunicipal, interestadual. Você acredita que as pessoas reconhecem isso? Há algum tempo, Tony, a gente podia dizer que o Bolsa Família mantinha uma base eleitoral do Partido dos Trabalhadores, do governo, uma estratégia, né? A gente pode dizer que ou de esquerda, ou desse grupo, enfim. Você acha que hoje essas entregas que você está relacionando, e o Bolsa Família de novo, e vem agora PAC, Minha Casa Minha Vida, todos esses anúncios, o que é que pesa mais para o piauiense na hora de entender assim, esse é o melhor time, esse é o melhor grupo? Bom, eu citaria também uma outra realização do governo, que foi a Lei da Liberdade Econômica, né, que desburocratiza a criação de empresas, pequenos negócios, para garantir a geração de mais emprego e de mais renda. No tocante ao Bolsa Família, eu sou totalmente a favor do programa social e de todos os programas sociais que tragam dignidade para a população. O que a gente não pode é permitir que programas sociais sejam utilizados como moeda de troca política eleitoral, que é o que o atual governo faz e fez desde sempre, né, utilizando como pressão até, eu denunciei isso muitas vezes, de que se você não votar num determinado candidato da esquerda, esse programa aqui vai acabar. Isso a gente não pode permitir. Então, o próprio Jair Bolsonaro, quando foi presidente, ele trouxe um enriquecimento para o programa Bolsa Família, que foi transformado depois em Auxílio Brasil, mas ele trouxe, por exemplo, o pagamento do 13º salário para o Bolsa Família, coisa que não tinha nas gestões do PT. Ele também elevou o valor desse pagamento para R$600, coisa que não tinha nas gestões do PT, que era um pouco mais de R$100. Então, se hoje você tem um teto maior, se hoje você tem uma dinâmica de atendimento mais ampla dentro dos programas sociais, deve-se muito também à gestão dele. Agora, existe também uma outra questão, que é a exploração disso em nível político, que eu disse para você há poucos instantes. A gente não pode permitir que essa exploração política ela permaneça, porque não se trata de uma questão justa, se trata de pessoas que estão passando necessidade, de pessoas que continuam empobrecidas, né, pela situação de um estado como o Piauí, que não consegue sair dessa dificuldade tremenda que é a geração de emprego e renda, por conta da infraestrutura que é precária, abastecimento d'água, energia elétrica, estradas precárias. Então, como é que você pode trazer empresas para gerar emprego se você não tem infraestrutura adequada? O que é que acontece? Mais de 650 mil pessoas hoje são atendidas pelo programa Bolsa Família. E num contraponto a isso, você tem pouco mais de 400 mil, 420 mil pessoas, que são as pessoas de carteira assinada no Estado. Você observa aí a discrepância tão grande entre aqueles que são verdadeiramente independentes, porque têm salário, porque podem trabalhar em empresas que usufruem de programas como a Lei da Liberdade Econômica, para ter a sua independência, inclusive política. Não estou falando só econômico-financeira, é política, porque quando você tem um emprego, e eu conto uma história que aconteceu em 2004, quando você trabalhou comigo lá no sistema de comunicação, havia um cidadão que estava beneficiado pelo programa Bolsa Família. E o que é que acontece? Quando ele conseguiu um emprego, depois de passar mais de ano e meio sendo atendido pelo programa, me parece que foi até você mesmo que nos trouxe essa notícia, lá na rádio, não é? Aí o cara pegou e foi na comunidade dele, lá na prefeitura do município, no órgão que era responsável pelo cadastramento, foi entregar o cartão do Bolsa Família para que outra pessoa em situação de dificuldade pudesse usufruir desse benefício. Então, esse é o grande objetivo, você tornar independente o indivíduo que é beneficiário para que outras pessoas em situação de dificuldade possam usufruir desse mesmo benefício. Tony, você como jornalista, alguém que é escritor, você é refém do que você diz e das suas próprias palavras.
você diz, como é que a pessoa vai vir investir sem infraestrutura? E aí eu tenho que devolver essa lógica para você, como é que você cobra desenvolvimento? Como é que você cobra que venha alguém aqui investir no litoral do estado e critica o porto de Luiz Correia? Na verdade, eu não critico o Porto de Luiz Correia. Não critica. Não, o que eu critico são as ações ineficazes e indevidas do próprio governo. Porque Explica direito. O governo inaugurou um porto que não funciona. Quantos navios Ele inaugurou a infraestrutura. Sim, quantos navios já atracaram depois que ele inaugurou o porto? Ele inaugurou o porto, foi anunciado isso. Se você pegar as matérias da época, ele está inaugurando o Porto de Luiz Correia, ele está entregando o Porto de Luiz Correia. No entanto, ele não entregou, ele entregou uma parte da infraestrutura. Não dá nem para a gente dizer, pela falta de transparência do próprio governo, se aquele calado que ali existe tem capacidade realmente para acomodar navios de grande porte, porque era preciso que houvesse mais transparência, que é exatamente o que não há. Agora, claro que, como você colocou, existe uma série de outras questões por trás do Porto de Luiz Correia que precisam ser discutidas. Para que é que serve o Porto Marítimo, Marcos? O Porto Marítimo ele serve tanto para escoar mercadorias, produtos, serviços, quanto para receber mercadorias e produtos e serviços. Então, quando você escoa, você tem que ter um parque de produtividade, um parque de produção, um parque industrial que possa produzir essas mercadorias, industrializar essas mercadorias para que elas sejam entregues em outras praças, em outros centros, em outros continentes. E, ao mesmo tempo, você precisa ter uma condição de renda da população suficiente para consumir os produtos que são, evidentemente, que entram no Estado através do porto. Então, tem alguma coisa aí que não está sendo discutida muito claramente. Eu fiz entrevistas inúmeras com autoridades do governo em tempos outros, quando o porto não era prioridade. Por exemplo, no primeiro governo do então governador do Estado, Wellington Dias, essa questão do porto não era uma prioridade dita pela Secretaria de Administração do Estado. Exatamente por quê? Porque o nosso parque industrial não tinha capacidade de gerar insumos em quantidade suficiente para exportar. Ao mesmo tempo, a nossa renda da população era muito precária para que houvesse capacidade de consumo em relação aos produtos que entrariam no estado do Piauí. Então, primeiro de tudo, a gente tem que fortalecer a base econômica do estado do Piauí através da melhoria da infraestrutura dinâmica, que eu estou falando é numa questão de juntar tudo. Aqui no estado, Tony, objetivamente falando, a nossa grande indústria é o agronegócio. Sim. A gente não tem uma indústria de produtos finos, de manufatura especializada. Talvez a gente tenha, em pouquíssimos casos, não o suficiente para manter um porto ligado 24 horas por dia. A gente só tem utilidade para aquele porto em tese se o agronegócio compra a história e utiliza aquele porto, e se as grandes mineradoras que estão atuando aqui no Piauí compram a ideia de escoar por lá. Objetivamente é isso. Você discorda disso? Não. Concordo o seu partido, o PL, é um partido ligado ao agronegócio, que dialoga. O presidente do seu partido, Thiago Junqueira, é um empresário do agronegócio. Eu quero saber assim, você já conversou com ele ou com pessoas do agronegócio, perguntaram se elas compraram a ideia de reestudar a logística de distribuição de seus produtos por meio do porto, Luiz Correia? Esse é um diálogo que tem sido feito constantemente com o presidente e com vários setores do agronegócio. Inclusive, o próprio Thiago Junqueira já se colocou acerca desse nosso posicionamento totalmente a favor. É preciso que a gente fortaleça a nossa base econômica através da infraestrutura, como é, por exemplo, que a mercadoria que se produz na região sul do estado, no extremo sul do estado, vai chegar até Teresina, ou vai chegar se eles criarem realmente infraestrutura e condições rodoviárias. E se você tivesse, por exemplo, uma questão de navegabilidade, como muito se fala, mas que já foi tentado ao longo de muito tempo, me parece até uma coisa ilusória, como se você estivesse prometendo para a plateia, sabendo que não vai se poder realizar. Então, o que você tem hoje, em melhores condições, seria exatamente a questão rodoviária e, numa hipótese um pouco mais distante, a questão de ferrovias. E aí entraria a transnordestina, as transnordestinas. Mas precisa que essas questões saiam do papel. E não é o agronegócio que vai tirar isso do papel. O que vai tirar isso do papel são os governos, não é? Verdadeiramente comprometidos com a causa dessa mudança socioeconômica e cultural que o Piauí precisa e merece. Vamos lá, Tony. Você senta naquela cadeira no Palácio de Karnak. O que é que muda? Porque alguma coisa vai mudar, porque senão você não era oposição.
O que é que muda objetivamente dentro do governo? Muda alguma maneira de trabalhar? Muda a relação com a Assembleia Legislativa? O que é que muda? Eu acho assim que, com relação ao governo do Estado, nós temos que adotar medidas iniciais. Primeiro de tudo, é a questão dos recursos, né? A gente precisa conhecer qual é a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado do Piauí. O que é que o Piauí tem em recursos de transferências constitucionais, por exemplo? Porque hoje isso é muito difuso. Nós temos vários portais de transparência que demoram muito a colocar os valores que são arrecadados pelo Estado. Porque o que é a diferença entre, por exemplo, uma transferência constitucional e uma transferência obrigatória? Aliás, uma transferência constitucional obrigatória ou uma transferência voluntária. Transferência constitucional é tudo aquilo que é determinado pela Constituição. Ela pode ser voluntária, pode ser obrigatória. Obrigatória é aquilo que o Estado recebe todo mês obrigatoriamente. São os fundos de participação, fundo da educação, nós temos o Fundo de Desenvolvimento do Petróleo, nós temos o ITR, que é o Imposto Rural, nós temos também os recursos que são definidos a partir da nossa produção industrial, e, enfim, o Estado brasileiro devolve pouco para os estados de maior porte financeiro e devolve mais para os estados mais pobres. Mas quanto é esse montante efetivamente? O que é a transferência voluntária? A transferência que se define através de convênios, que são os convênios assinados pelo governo do Estado com o governo federal, certo, para realmente receber recursos para obras que são grandiosas. Esses recursos eles têm que ser ou têm que estar atrelados a obras como o Porto de Luiz Correia, como essa história da navegabilidade do Rio Parnaíba, como a melhoria efetiva da questão do transporte intermodal, como se diz, no tocante à ferrovia, né, se realmente houver, porque quando você tem a Transnordestina, você vai ter que construir ramais para fazer com que essa mercadoria adentre o território piauiense até chegar no litoral do Piauí. Então, objetivamente, primeiro de tudo, conhecer as receitas do Estado. Segundo, questão dos empréstimos. Muita gente fala 18 bilhões, outros falam 22 bilhões. Quanto efetivamente desses recursos foram emprestados ao Estado do Piauí? Quanto já foi pago? Quanto se paga de fato por mês? É possível dizer hoje, objetivamente, quanto se paga o serviço da dívida do Estado do Piauí hoje, Marcos? Como jornalista... A transparência do que é pago a serviço da dívida, a parcela da dívida. A parcela da dívida... Objetivamente, é possível para um jornalista... É difícil. Mesmo um jornalista investigativo como você, que tem toda a capacidade, que tem buscado e esclarecido muita coisa, então, somente investido das funções de governador, alguém poderá dizer, olha, nós estamos com essa dívida, nós temos esse comprometimento mensal, o que o Estado arrecada de recursos, receita própria é isso aqui, e é com isso que nós vamos trabalhar. Então, objetivamente, o primeiro momento será esse. Evidentemente que deputados estaduais, deputados federais que formam a nossa bancada, e todos eles terão que se engajar num projeto de reconstrução urgente, porque o que não pode é continuar do jeito que está. A relação política entre um governador e a Assembleia, seus deputados, os deputados de sua base, quando ele entrega uma secretaria a um partido, quando ele define um nome que deveria estar ali, foi eleito para a Assembleia e ele chama para o Executivo, você acha que esse tipo de relação é uma relação saudável para o Estado? Você abriria mão desse tipo de relação? Você usaria esse tipo de relação para construir uma base de governo? Bom, ao longo de toda a história, o grande objetivo de praticamente todos os governos foi tratar a relação com o poder legislativo como uma questão de governabilidade. Certo. Mas o que a gente observa na prática é que é um aviltamento das atribuições do poder, na medida em que, quando você constrói a relação, você retira do poder legislativo a capacidade de autodeterminação. Os deputados eles perdem a sua liberdade, a sua independência para construir, não é, a relação com o povo através das críticas, das denúncias, e a gente sabe que não pode haver governo sem que haja crítica, sem que haja cobrança. Não é a crítica pela crítica, não é o ataque ou a denúncia pela denúncia. A denúncia e a crítica ela tem que trazer junto a alternativa de solução, que cada um desses parlamentares pode e deve apresentar. Só que não é o que a gente vê hoje. Faz muito tempo que a Assembleia do Estado do Piauí não discute o Estado do Piauí. Nós já tivemos vários enfrentamentos ao longo do tempo na Assembleia Legislativa, em momentos outros, quando havia governo e quando havia oposição. E todo mundo sabe que a base da democracia é
um partido governando e outro partido vigiando, como dizia o Marechal Otto von Bismarck lá no começo do século XIX, que foi o reunificador da Prússia. Ele dizia o seguinte: não há democracia se não tiver governo e oposição. Por quê? Porque se não tiver oposição, não tem governo. Se não tem governo, você tem um sistema ditatorial. É um sistema excludente, não é? Que realmente não permite que as pessoas se manifestem. Você não faz questão de unanimidade na Assembleia? Não, eu não faço questão de unanimidade. O que eu faço questão é que as pessoas tenham liberdade para se pronunciar, que os deputados estaduais, que os deputados federais, que toda a base política do Estado possa se manifestar de maneira livre e independente sobre as ações do governo. Não apenas definindo a indicação de obras, mas inclusive denunciando e criticando quando necessário. Porque também ninguém é onipresente. Muitas vezes o governador está em Teresina, o problema está acontecendo lá em Jaicós, ou está acontecendo lá em Curimatá, ou em Parnaguá. Então, qual é o problema que tem numa autoridade ou numa liderança comunitária ou num popular propriamente dito fazer uma reivindicação, uma reclamação sobre um problema para que ele seja solucionado? Nenhuma. O que acontece hoje é que você não pode. Se você critica o problema de uma estrada, é porque você é radical, é porque você está criticando por criticar. Se você critica o problema de abastecimento d'água, é porque está fazendo política. Ou seja, eles podem fazer política o tempo inteiro. Eu vejo aí o governador, vejo seus líderes, deputados estaduais e as pessoas ligadas a ele, fazendo campanha com antecipação de mais de 2 anos. Ou seja, quando você antecipa o processo eleitoral, você praticamente sepulta qualquer chance de que a administração venha a atender corretamente a população. É o que está acontecendo agora, Marcos. É visível. A gente viu recentemente na posse do novo presidente do PT, que não é novo, porque ele já tinha sido presidente antes, onde o governador antecipa a indicação do seu candidato a vice. E já tinha feito essa antecipação quando despacha o atual vice-governador para um processo de exílio ou de limbo político. Então ninguém faz isso. Ali pegou mal, né? Pegou mal, eu acho que está pegando mal, ou seja, porque isso pode preconizar na compreensão do povo e das pessoas livres e independentes do Estado do Piauí a utilização da máquina pública em benefício de uma determinada candidatura, que é a candidatura do governador. Isso é muito ruim para o sistema democrático, é muito ruim para o processo democrático, porque impede que as pessoas, que as outras pessoas, os outros partidos, as outras lideranças tenham a capacidade em dialogar com a população. Tony, governo, por ser governo, por ser um prestador de serviço, por ele ter que, inclusive, por obrigação, que se comunicar com a população na prestação de serviços. Certo. O governo é muito grande para se enfrentar. Então, a gente vê uma pesquisa, ou 2, ou 3, ou 15 pesquisas que dão o governador sempre com um nome muito lembrado, e as pessoas não sabem muito bem quem são os pré-candidatos ou quais são os nomes em oposição que podem ser alternativos. Esse é o quadro de 2025. O que, na tua visão, pode fazer mudar este quadro? Ou você já nem acredita nesse quadro? Não, eu acredito no quadro. Eu acho que existe uma narrativa muito forte, principalmente narrativa. Mas nós vimos, agora mesmo no ano de 2024, está com tão pouco tempo que não dá nem para ter esquecido. Essa narrativa foi desconstruída na prática do processo de votação. Ou seja, as pessoas votaram de maneira muito mais livre e mais independente na questão dos prefeitos municipais e escolheram, nas grandes cidades, os candidatos de oposição. Os candidatos de oposição foram eleitos em Teresina, foram eleitos em Parnaíba, Floriano, em várias cidades. E o governador perdeu das 10 maiores cidades, ele perdeu em 7. E ganhou muito naqueles municípios menores, onde existe uma manipulação muito grande, não é, das pessoas mais pobres, que a gente precisa enfrentar isso com responsabilidade, dando a elas independência. Como eu falei para você, o programa social ele não pode ter um viés político-eleitoral. É preciso fazer com que as pessoas entendam que aquilo é um direito e não um favor atribuído por governo nenhum. Eu acho que no debate direto, principalmente no programa eleitoral, a gente vai fazer a diferença, não é? Fazendo com que as pessoas entendam a realidade que se vive hoje no estado do Piauí e oferecendo oportunidades para que os novos debatedores do cenário político possam se manifestar e, logicamente, atingir o coração do povo. Eu fico pensando nisso, Tony, quando chegar lá o período eleitoral, né, dos debates, onde de alguma maneira um pouco mais obrigatória, se vê em confronto os candidatos. Mas, como você já disse, essa campanha está muito antecipada. Ela foi praticamente colada na campanha do município. Inclusive, várias promessas foram feitas
em acordo do voto de município e também voto do Estado em 2026. Daqui a 2 anos. Daqui a na 2 época, anos, né? Na época, rapaz, é muito adiantado para a gente entender da maneira jornalística isso. E aí a gente vai para assim, o perfil do eleitor. Existem vários perfis de eleitor. Você acha que tem um eleitor básico, tem uma mensagem que é para todos? Como é que tu vê o eleitor hoje? Eu acho que existem vários perfis de eleitor. Eu acho que a gente tem não trabalhar com a mensagem para cada segmento. A gente tem que trabalhar com uma mensagem que possa atender a todo mundo, porque eu acho que aquele eleitor que tem um perfil econômico mais avançado, ele há de entender que é preciso que todos, né, sejam contemplados. E aquela pessoa de menor porte econômico também precisa entender que todos precisam ser contemplados pelas ações do governo. Você não pode dizer, olha, eu vou trabalhar só pelos mais pobres. Você tem que trabalhar por todos. E não pode atender só os ricos, como o atual governador faz. Então você tem que trabalhar por todos de fato e de direito. Mas eu coloco para você também um fato, em relação a terem emendado praticamente a eleição de 2024 com a de 2026, é que realmente tornou bem mais difícil das pessoas esquecerem o verdadeiro fiasco que foi a participação do governador e do governo em eleições como a de Teresina e de Parnaíba. Ficou bem mais fácil de refrescar esse fato. E a história vai dizer isso. E falta muito pouco tempo para que isso seja contado, viu, meu querido? Na verdade, assim, eu acho que a imagem, às vezes, que fica é aquela do governador apresentando o deputado ao presidente como futuro prefeito. Sim. Né? Uma coisa que não precisava, né? Nem de eleição, né? Não precisava. Como agora. Não tá, se a gente for pelos indicadores que ele apresenta das pesquisas, não precisa de eleição. Então você colocou uma coisa que realmente aconteceu. Ele chegou e disse, olha, presidente, você quer o futuro prefeito de Teresina. Mas quando chega a eleição, o que é que a população diz? Não, o futuro prefeito de Teresina é outra pessoa que está aí no cargo agora. Mas é engraçado, eu tenho um amigo que gosta de esporte radical e a gente estava conversando, ele estava me perguntando sobre política. Você sabe que às vezes até quando a gente não quer falar, está no final de semana, está na mesa de um bar, a gente não quer falar de política. Mas pela força do ofício o pessoal vem perguntar, e fulano, e ciclano? Aí eu digo assim, cara, eu quero ver, rapaz, tá bem na frente essas coisas. Tá, aí, tô vendo aí, 80%, 85%. Aí o cara chega para mim e fala assim, Marcos, mas você já pensou o seguinte, eu gosto de esporte radical, eu pulo de bungee jump, eu faço rapel. Se eu achar que tem 98% de chance de eu não morrer, tem 2% de chance de eu morrer. Eu não sei se eu só vou com 100%. Quer dizer, faz sentido que o mínimo risco ainda seja um risco muito grande. Sim. Você acredita nisso? Você diz um risco para quem? De derrota do governador. Eu acho que o mínimo risco é um risco muito grande de derrota do governador, porque isso não é também novidade na história do Piauí. Nós tivemos vários candidatos de oposição que estavam numa situação de muito desconforto eleitoral no início da campanha e que conseguiram superar e vencer. Eu posso citar aqui vários exemplos para você. Bem rapidamente. José da Rocha Furtado, em 1947. Ele enfrentou o esquema do Leônidas Melo, que era o esquema mais poderoso da política do Estado, tinha passado 15 anos no poder através do Estado Novo, e ele foi vitorioso. Era um médico conceituado, foi apresentado na última hora e venceu a eleição. Ele tinha o apoio do Euripão, que era o Eurípides Aguiar. Nós podemos citar também o exemplo de Monsanto, em 1994, para chegar mais perto da gente aqui, onde ele enfrentou o poderoso esquema do PFL na época, que tinha o senador Hugo Napoleão, o governador Freitas Neto, o deputado federal Átila Lira, e ele foi vitorioso. Não tinha nem rede social e a mensagem do governo era a mensagem que ficava. Mas através dos meios de comunicação, sim, de rádio, de televisão, sim, dos jornais impressos e dos panfletos da estrutura gigantesca que o Estado montou para atender a campanha do Dr. Átila naquela campanha, naquele processo eleitoral, e Monsanto foi vitorioso. Eu posso citar também o exemplo do próprio Wellington Dias em 2002, quando ele foi vitorioso contra o esquema, na oposição contra o esquema do então governador Hugo Napoleão, que era um esquema político poderoso. Ele assumiu o governo imediatamente depois do Monsanto, contemplou praticamente todos os políticos do esquema anterior dentro do governo dele. Em uma determinada oportunidade, eu lembro que eu fiz até um comentário, talvez esse seja o risco que o governador está correndo, porque essas pessoas passaram quase 8 anos ao lado do Monsanto. Como é que ele vai agora atribuir a essas pessoas autoridade dentro do governo dele para que elas votem daqui a um ano e meio? Realmente, então o governador Napoleão cometeu uma impropriedade tremenda e favoreceu a chegada do PT ao poder.
Lamentavelmente. Mas é um fato histórico e um fato real. O Wellington não tinha nenhuma chance. Para que você ter ideia, no começo da campanha tem uma manchete do Jornal Diário do Povo aí pelo mês de abril, quando foi lançada a pré-candidatura do Wellington Dias. O então governador Hugo Napoleão tinha 47% contra 12%, 13% do então deputado federal. Ele seria candidato a senador, não para ganhar, apenas para participar do debate. Mas eu vou te citar também um outro exemplo que aconteceu aqui. Quem me contou isso foi o Assis Carvalho. Você acredita? Numa entrevista, o Assis Carvalho me contou que o Wellington tinha escolhido, abre aspas, perder para o governo do que... Era melhor perder na disputa pelo governo do que ser o segundo no PT, porque a Trindade ia ganhar aquela eleição de deputada federal, como ganhou, e não tinha espaço viável porque nesse momento o grande objetivo do Wellington é ser o prefeito de Teresina. O que ele queria era gabaritar o nome dele. Ele já tinha perdido uma eleição em 2000, já tinha perdido também uma em 96 como candidato a vice do Nazareno, gabaritar o nome para em 2004 ser o candidato a prefeito do PT com chances reais, logicamente depois de ter disputado o governo do estado. Mas eu queria citar aqui outro exemplo para você. Isso é porque a gente, como jornalista nos bastidores, conhece muita coisa, evidentemente as histórias. Mas, Marcos, um outro fato que é importante ressaltar, em 1996, houve ali uma grande disputa dentro do PSDB pela indicação do espólio político do professor Walter Reis. Quem estava disputando era o João Alberto, que era o secretário de Planejamento, se não me engano, arquiteto, cidadão muito bem conceituado, gente boa demais, coração gigantesco e amigo, não é? E o João Alberto estava disputando a indicação pelo PSDB com apoio de muitos caciques. O Firmino, que era o secretário de Finanças. Finanças, você sabe, não é uma pasta muito simpática ao povo, não é? Principalmente, e nem aos próprios empresários. O próprio empresariado, de certo modo, refuta o secretário municipal de Finanças. E os dois disputaram dentro do PSDB a indicação. O Firmino foi vitorioso, com o apoio de uma parte considerável aí dos ex-secretários do professor Ual, contando inclusive com o então prefeito Chico Gerardo, e foi indicado candidato a prefeito de Teresina. Sabe qual era o favorito naquele pleito? O favorito naquele pleito era o professor, ex-governador, ex-deputado federal, aliás, que estava no exercício do mandato de deputado federal, já tinha sido senador e depois foi eleito senador de novo, Alberto Silva. Percentual do Alberto Silva na época, 54%. Percentual do Firmino, 2,5%. Apurado pelo Instituto Amostragem. E praticamente todos os demais institutos, o Antônio Ruais, por exemplo, que era bastante ativo na época, mostrava o doutor Alberto como vitorioso em primeiro turno. A eleição foi para o segundo turno e o Firmino virou a disputa e foi vitorioso. Portanto, eu não acho impossível, meu querido. A única coisa impossível é quando você não tem fé nos seus propósitos e nas suas convicções. E é por isso que eu aceitei essa disputa, porque eu acredito nela. Tony, a gente está caminhando aqui para o final dessa entrevista, a primeira de outras que com certeza virão pela frente. E que mensagem você quer deixar plantada aí para uma... Eu acho que tudo que você está falando aqui, obviamente, são mensagens que vai ficar para o eleitorado. Mas tem um eleitorado particular que hoje, se não me engano, corresponde a quase 18% do nosso eleitorado, que são as pessoas que vão votar ou pela primeira vez ou pela segunda vez agora para governador. É um pessoal de uma geração que não lê muito sobre política, que conhece a política por meio do Instagram, por meio do TikTok, de redes sociais, de vídeos curtos, e aqui eu não vou nem discutir a qualidade do que é consumido, mas esse pessoal que, às vezes, não acha que a história é alguma coisa que vai fazer muita diferença na vida delas. Mas que mensagem para esse primeiro voto, para esse segundo voto dessas pessoas, para esse eleitorado que está chegando agora nesse campo político? Primeiro de tudo, a mensagem de entender que a política é fundamental. A política é fundamental para a questão educacional, para que você tenha independência do ponto de vista da sua formação e, logicamente, de encontrar um mercado expansivo na geração de emprego e de renda. Eu acho que a juventude ela precisa um pouco mais de atenção hoje, dos governos de um modo geral, sobre a maneira do governo do Estado. A gente precisa trabalhar a questão do ensino técnico e profissionalizante, porque você coloca o seguinte, o ensino técnico e profissionalizante, diferente desse ensino formal que você tem que ir para a universidade, mas ele é uma garantia quase que imediata de obtenção de renda, porque você forma num determinado segmento e imediatamente você, mesmo que não consiga emprego,
já pode montar o seu próprio negócio, a sua pequena estrutura, para começar a atender as pessoas e ir faturando o seu dinheiro, logicamente investindo nesse futuro mais adiante. Eu acho que reforçar, principalmente, a ideia de que a juventude é determinante para as grandes transformações do Brasil. Nunca houve nenhuma grande mudança na história do mundo que não tenha tido a presença do jovem. Vou começar pela Revolução Francesa. Se não fossem as movimentações jovens nas universidades da França, não teria havido a Revolução Francesa. Eu vou começar pelo combate aos sistemas e processos ditatoriais na América Latina. A juventude, através dos movimentos estudantis, principalmente, sempre foi determinante para fazer transformações fundamentais na vida da população. E hoje nós temos na política do Brasil, isso aqui eu trago como exemplo imediato, o deputado mais votado do país é um jovem, que é o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Portanto, não é ruim para o jovem participar da política. Pelo contrário, primeiro de tudo, estabelecer o conhecimento, lutar por aquilo que é determinante e importante para o seu futuro e, consequentemente, conviver com isso positivamente, porque um dia a pessoa também vai chegar na idade minha, na sua, e olhar para trás e dizer, olha, se eu tivesse ignorado a mensagem daquele rapaz, não estaria aqui hoje, daquele cidadão lá, pré-candidato do PL, o Tony Rodrigues. Então, eu peço que o jovem não ignore essa mensagem, que se interesse pela política, que se interesse e pesquise pelo nosso nome, pelo nome de todas as pessoas que estão participando do processo político-eleitoral, que porventura venham a disputar de fato a eleição, porque agora nós estamos tratando de pré-candidatura. Né? Pré-candidatura é uma prévia do processo eleitoral. Nós temos nos Estados Unidos prévias que são fundamentais, onde se começa a discutir na maior democracia do planeta, não obstante o pensamento que se possa ter, ou à esquerda ou à direita, sobre a conduta dos americanos, mas eles são a maior e mais forte democracia do planeta. Então, eles começam a discutir o processo de escolha do presidente com 2 anos antes, através das prévias eleitorais. O Partido Republicano apresenta 2 ou 3 candidatos, o Partido Democrata apresenta lá os seus candidatos, são, me parece que 8 a 10 partidos, os que se sobressaem são esses. Então, o que nós temos hoje no PL é uma prévia. Eu estou me apresentando como pré-candidato, o ex-deputado Mainha também se apresenta como pré-candidato. Nós vamos chegar num determinado momento em que essa escolha deve ser feita pelos membros do diretório regional e, logicamente, o nome que vai aparecer na disputa do ano que vem, e eu espero que seja o meu, é o que vai concorrer e precisar continuar chamando a atenção dessa juventude. Olha só, se eu tivesse ignorado, né? Mas ele não vai ignorar. O jovem não vai, de modo algum, ignorar a nossa mensagem. Tony Rodrigues, é uma satisfação tê-lo aqui no Política Dinâmica. Mais uma vez, teremos mais entrevistas dessas. E desejo a você muito boa sorte. Obrigado, Marcos. Muito obrigado, meu amigo. Meu amigo, satisfação imensa, viu, participar dessa entrevista. Essa foi mais uma Entrevista Dinâmica.